A paz do Senhor, querido professor, aqui quem vos fala é a tia Geise. E hoje nós estaremos comentando sobre a lição dos juniores, que é de faixa etária entre 9 e 10 anos de idade. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lição, que tem por título A Aflição dos Hebreus e a Promessa de Liberdade. A nossa leitura bíblica está em Êxodo, o capítulo 3, os versículos de 7 a 14 e o capítulo 4, dos versículos 1 a 17. Lembrando, querido professor, que nós temos uma lição riquíssima, tá? A nossa lição já traz bastante subsídio, tá? Nós temos aqui a nossa leitura diária, temos o objetivo da lição, o memorizando, os materiais para atividade, você sabia, vamos começar, e a sala do professor. Então, você dando uma olhadinha aí na lição bíblica, a gente já vai ter muito material para tratar com os nossos alunos, tá? Nós vamos começar aqui falando justamente sobre o você sabia. O primeiro ponto do você sabia diz: os hebreus são descendentes diretos de Abraão. E é muito importante, querido professor, falar sobre a promessa que Deus ele fez a Abraão, né? Como chegou aos 400 anos lá de escravidão, que a gente vai tratar justamente hoje. Então, eu fiz um cartaz aqui, bem simples, tá? Aqui nós temos Abraão, Isaac, Jacó, José, e a Bíblia diz que José, ele foi enviado, ele foi levado ao Egito, né, como escravo, e aí ele torna-se governador. E o faraó, aí, com o passar do tempo, ele manda trazer a família de José para o Egito, e é onde se inicia a estadia do povo de Israel no Egito. Com o passar dos anos, esse faraó que conhecia a história de José, ele sai, e entra um outro faraó que não conhecia a história de José no Egito, né, de tudo que Deus ele tinha feito através da vida de José. E ele, com medo que o povo crescesse demais e acabasse tomando o reino dele, tomando a coroa, então ele decidiu agora escravizar esse povo. E aí é quando Deus ele justamente chama Moisés para ser o libertador do povo, né? A nossa lição ela já vai mostrar quando Deus ele convoca Moisés, ele chama Moisés justamente para libertar o povo, né, do Egito. E Moisés ele começa agora a dar certas desculpas, dizendo que não sabe falar. E Deus ele sempre mostrando que estaria com Moisés em todo o tempo, né? E ele achava, mas Deus, como é que o povo vai acreditar em mim? Como é que eu vou fazer isso? Então Deus ele mostra sinais a Moisés. Ele pega e diz assim: olha, Moisés, pega o cajado que está em tuas mãos e joga aí no chão. E imediatamente, quando Moisés joga o cajado no chão, o cajado torna-se uma cobra. E aí Deus diz: olha, pega a cobra pela cauda, e novamente tornou o cajado. Outro sinal que Deus ele mostra para Moisés, para que ele mostre ao povo, e o povo acredite que é Deus falando, coloca a tua mão dentro da tua roupa, no teu peito. E quando Moisés tirou, a sua mão estava leprosa, branca. Deus diz, coloca novamente. E quando Moisés tira, tá tudo são, tá tudo limpo, como o resto do seu corpo. Então foram sinais que Deus, ferramentas que Deus, ele deu a Moisés para que o povo acreditasse que era Deus que estava enviando Moisés. Então, a gente vai tratar disso, né? Hoje nós estamos tratando sobre a escravidão do Egito. E aí eu trouxe memorizando para vocês, é muito importante você fazer algo que fique visual para a criança, né? Criança, a gente sabe que não é só você falar. Você precisa trazer algo de diferente e colorido para chamar, para prender a atenção delas. Então, hoje, nós temos um memorizando que diz assim: mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. Salmos 12 e o 5. É muito importante essa parte, tá? São 2 dicas que eu vou dar para vocês. Sempre colocar a referência bíblica,
para que a criança ela saiba de onde é que está saindo aquele versículo. Outra coisa muito importante é sempre leia ou memorizando na Bíblia, porque a criança ela precisa ter a certeza de que aquilo que você está falando não é de uma revistinha em quadrinhos, não é de qualquer lugar, é da palavra de Deus. Então, sempre antes de você passar o visual, você abre a sua Bíblia, leia o versículo na sua Bíblia e logo após você vem com o visual. E aí você pode brincar com eles aqui, até porque a sessão é memorizando. Então, você vai brincar com eles aqui, você pode embaralhar e pedir para eles colocarem em ordem. Ou você pode simplesmente pegar um, virar e pedir para eles irem lendo. E com o passar do tempo, você vai ver que vai chegar um momento que eles vão saber, sem esse cartazinho aqui, eles já vão saber o memorizando. E essa é a ideia, tá? Nossa lição, ela tem como objetivo ressaltar que Deus se importou com o sofrimento do seu povo e decidiu libertá-los da escravidão. E aí tem uma pergunta muito importante que você faz para a criança. Você precisa ouvir a sua criança e trazer ela para a aula, né? Então você vai perguntar, crianças, o que é escravidão? O que é um escravo? E aí você vai ouvindo as respostas delas. E você vai ver que vai ter respostas até que você vai achar bem engraçado, porque a gente sabe que aprende muito com criança e a gente se diverte, né, aprendendo com elas. E aí eu fiz aqui esse material aqui é de cartolina guache, tá? Você vê que tem um arquinho aqui, ó. E você vai colando um por dentro do outro e dá essa impressão de corrente que você pode estar levando para eles, né? Justamente para dar a definição de escravo. E você vai dizer para sua criança que eles estavam lá, escravos, e eles tinham aquela ânsia de sair dali, de serem libertos, né? E Deus, ele chama Moisés, ele já havia feito uma promessa a Abraão, que Abraão teria uma descendência enorme, né? E essa descendência justamente estava refletindo ali nos 400 anos de escravidão. Mas eles precisavam ser libertos, e Deus chamou justamente Moisés para ser o libertador, né, para ser o canal de bênçãos, o canal de libertação do povo. Eu trouxe uma dinâmica aqui para vocês, que é a dinâmica de adoração, tá? A gente sabe que o povo, ele ansiava pela libertação, né? E Deus, ele queria libertar o seu povo. E aí eu trouxe uma dinâmicazinha para vocês aqui. São fitas de TNT, tá? Pano, e você pode amarrar o punho da criança e você vai dizer, por exemplo, se for menino, você vai dizer, ó, você tá com o punho amarrado. E aí agora você dá uma referência para ele achar na Bíblia. E aí ele vai ver a dificuldade que vai ter para isso, né? A dificuldade em ler a palavra. Da mesma forma as meninas, você pode amarrar ela e dizer assim, cantar um hino e dizer, ó, faz o gesto desse hino. E aí eles vão ver a dificuldade que é para isso. E você pode mostrar para ela justamente isso, né? A dificuldade que o povo de Israel tinha para adorar a Deus. Então, Deus tinha Deus estava preocupado, muito preocupado com o povo lá no Egito. Deus, ele queria trazer eles, tirar eles da escravidão para que eles pudessem adorar a Deus em sua plenitude. Uma coisa muito interessante também que a nossa lição ela traz é esse quadro aqui. Isso aqui é em cartolina guache, tá? E diz assim, debaixo da promessa. A própria lição, ela já dá algumas palavras que são essas que estão aqui, ó. Salvação, paz, céu, família, prosperidade e libertação. A lição pede que você faça uma oração com a sua criança, né? Explique o que é uma promessa para ela, né? E faça uma oração por esse quadro. Mais na frente, ela também vai dizer assim, para que você mostre para suas crianças, né, as promessas que Deus ele fez para os hebreus, para o povo dele, né? E aí tem aqui, ó, adorar a Deus no deserto, a vida aos primogênitos, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, que Deus ele livrou os primogênitos, livrar o povo do Egito, livrar o povo da escravidão,
atravessar o Mar Vermelho com os pés enxutos e possuir uma terra que emana leite e mel. E aí você pode tratar com sua criança e perguntar a ela as outras promessas que Deus fez. E você, juntamente com ela, vai colando aqui nesse quadro e deixa lá, bem nítido lá para elas. Bem como esse daqui também, que é bem interessante que eles conheçam o caminho, tá? Da promessa até a libertação no Egito. Deus, ele nos chamou para fazer uma grande obra. Ele chamou a mim, ele chamou a você, ele chamou também os seus alunos. Então você precisa passar para as suas crianças, para os seus alunos, que Deus, ele também chamou ele. Não, tia, mas eu sou muito criança, mas Deus chamou eles também. E você precisa mostrar para eles o chamado de Deus na vida deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Eu peço que vocês, aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam, EADALP Oficial. Ative o sininho para receber aí os nossos novos vídeos. Curtam, compartilhem, comentem muito. Por quê? O comentário é muito bom para nós, porque é um feedback, para que a gente saiba onde está errando e sempre esteja se aperfeiçoando, para darmos sempre o melhor para vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus alunos, que a sua aula seja maravilhosa para a glória de Deus. Deus abençoe e até a próxima. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.